No vídeo de hoje nós vamos falar do Coincidências do rock. como eu disse na chamada. Hoje vamos falar do Nirvana, sim. Certamente a banda mais importante, né, do rock dos últimos 30 anos. Vamos falar da sua trajetória, contar um pouquinho sobre sua discografia e principalmente algumas curiosidades sobre Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain, que nasceu no dia 20 de fevereiro de 1967 em Aberdeen. Filho de pais trabalhadores com descendências de irlandeses, holandeses e alemães. Vai lembrar que Kurt sempre teve contato com a música, né, desde a sua infância. Segundo sua tia Mary, quando ele tinha apenas 2 anos de idade, ele já cantarolava pela casa Hey Jude dos Beatles, banda que posteriormente seria uma forte referência na formação musical de Kurt Cobain. Vale mencionar que a timidez e a introspecção sempre fizeram parte da personalidade de Kurt. Mas durante sua infância, um acontecimento marcante pode ter contribuído, né, para que esse comportamento aflorasse. Quando ele tinha apenas 9 anos, seus pais decidiram se divorciar, né? Isso fez com que ele chegasse a rejeitar os seus pais. Em algumas entrevistas, bem mais tarde, ele chegou a declarar que por um tempo sentia até vergonha, né? Porque, segundo ele, seus pais tinham acabado com seu sonho de família. Na adolescência, Kurt continuava tímido, né? Mas dessa vez um pouco mais recluso. Não tinha habilidade para fazer nada, não tinha interesse por nada. Tinha dificuldades até para se relacionar com as pessoas, de fazer amigos e principalmente não ia bem na escola. Diz a história que no fim do ano letivo, Kurt não tinha nota suficiente para passar de ano. Isso fez com que sua mãe o intimasse. Ou ele melhorava suas notas, né, estudava, ou arrumava um emprego. Como o Kurt não fez uma coisa nem outra, ela teve a ideia, né, tomou a decisão de mandá-lo embora para casa do pai. Mas diz que Kurt também não se dava bem com o seu pai, porque segundo ele havia lhe prometido, né, não casar de novo, mas tinha quebrado essa promessa. Então Kurt ficava ali um tempo na casa da mãe, na casa do pai, e vivia muito na casa dos amigos. Dois acontecimentos marcantes lá na década de 80 mudaram o rumo das coisas, né, para Kurt. Principalmente fizeram com que ele alimentasse o seu interesse pela música. Primeiro, quando ele completou seus 14 anos, ele ganhou de presente, né, de aniversário, uma guitarra. E segundo, o primeiro show que ele viu, né, em Seattle, ao vivo, foi da banda do Sammy Hagar, antes dele entrar para o Van Halen. Mas segundo o próprio Kurt chegou a declarar algumas vezes, a lembrança que ele tem, né, de ter assistido um show pela primeira vez foi da banda The Melvins. Isso fez com que ele colocasse na cabeça que também queria viver de música. Então, Kurt passou a ensaiar, né, praticamente todos os dias, tentando tirar música das suas bandas favoritas. Diz a história que um dos primeiros discos, né, que Kurt Cobain tenha tido acesso e ouvido foi esse triplo aqui, ó, do The Clash, o Sandinista. Mas pela atitude e pelo visual, ele havia escolhido Sex Pistols como uma das suas bandas punks favoritas. E aí, ó, mesmo com a dificuldade de fazer amigos, Kurt conhece e se aproxima de Chris Novoselic. Os dois conversam sobre música. Kurt lhe conta sobre a vontade, né, que ele tinha, né, já de montar uma banda. Lhe dá uma fita com algumas composições, mas só depois de muito tempo Chris ouviu a fita, acabou gostando e voltou a procurar Kurt, dizendo que era isso que ele queria, também queria montar uma banda. E aí os dois acabam conhecendo, né, e fazendo alguns ensaios com o baterista Chad Channing. Compõem algumas músicas, né, que posteriormente fariam parte do repertório, né, do Nirvana.
mas a banda não tinha nem nome, né? Então diz a história que Kurt teria retirado o nome Nirvana da religião budista, que teria o significado de liberdade, né? A dor, ao sofrimento e principalmente ao mundo externo. Então a banda ensaiava, gravava suas demos, né? Compunha músicas, mas ninguém se interessava. Foi aí que surgiu Bruce Pavitt no caminho do Nirvana. Bruce Pavitt, que era fundador, né, dono do selo Sub Pop, um selo que foi importante não só para a carreira, né, do Nirvana, mas para muitas bandas de Seattle, principalmente por impulsionar, né, fazer com que o grunge passasse a ser conhecido em todo mundo. Nesse livro aqui, ó, Vinil, Arte de Fazer Discos, de Mike Evans, traz algumas histórias, né, dos bastidores da criação, né, de muitos selos ao longo, né, das décadas, selos que foram importantes para os seus estilos, né. Claro que traz a história, né, da fundação do selo Sub Pop. Aqui o compacto do Sonic Youth com a música Is This My Body. Aqui uma das bandas que seria referência para Nirvana, ó, Mudhoney. Então o Nirvana assina um contrato, né, com a Sub Pop para lançar um compacto com a música Love Buzz, que tem boa aceitação. Isso lhe rende um contrato para gravar o disco, ó, que sará em 89, o Bleach. Vale mencionar que a banda aqui é um quarteto, né, com Kurt e Chris, o baterista é Chad Channing e Jason Everman na segunda guitarra. Vale destacar aqui, além, né, do compacto Love Buzz, a música About a Girl, que diz a história, Kurt Cobain teria escrito a música em homenagem a uma ex-namorada, Tracy Marander, com quem chegou a dividir o apartamento, mas Kurt disse que ela enchia o saco às vezes por cobrá-lo demais em relação a ele ter um trabalho formal, né? O namoro não deixou boas recordações, né? Mas serviu de inspiração para compor a música e principalmente essa foto aqui da capa. Diz que também foi responsabilidade de Tracy Marander. Bruce Pavitt, o dono do selo Sub Pop, fez algumas resenhas, né, no lançamento do disco do Nirvana. Ó. Ele disse o seguinte: no nosso release, dissemos que o álbum do Nirvana iria ganhar 2 vezes disco de platina e outras coisas desse tipo. Bruce Pavitt declarou a Pitchfork, sem acreditar um minuto que isso fosse acontecer de fato. Lembro do Bleach no primeiro ano vendendo 40 mil cópias, o que era inacreditável. Então, mesmo tendo o Nirvana, né, como sua principal atração e uma das bandas em potencial, nem o seu patrão acreditava que a banda pudesse dar certo, mas a história mostrou que não foi bem assim não. À medida que o Nirvana ia ganhando mais notoriedade, né, vendendo mais discos e conquistando os fãs, foi inevitável, né, que a banda entrasse para o mainstream. Por outro lado, foi inevitável também que o selo Sub Pop acabasse ficando pequeno demais. Isso fez com que a banda migrasse, né, saísse da Sub Pop e assinasse um contrato com David Geffen, o dono da Geffen Records, a mesma gravadora responsável pelo sucesso e projeção do Guns N' Roses. Então, sob o novo contrato, Nirvana lança em 91 o disco definitivo da carreira, da década, do movimento grunge e talvez de toda a história do rock. É claro que estou falando do Nevermind. Disco que foi considerado um divisor de águas, né? Foi como se a década de 90 começasse exatamente aqui. Vale mencionar que o garoto aqui da foto, o garoto aqui da capa, recentemente entrou na justiça, né, contra a banda
por ter alegado o uso indevido, né, de sua imagem, mas toda vez que entrou com recurso, acabou perdendo. Vale mencionar também que o cargo, né, de baterista do Nirvana sempre teve muita rotatividade, mas aqui a banda já contava com as baquetas de Dave Grohl. De 12 músicas aqui do disco, 6 ou 7 fizeram sucesso. In Bloom, que ganhou um videoclipe muito emblemático e premiado lá na MTV. Lithium, Polly, a música Smell Like Teen Spirit, que diz a história teria sido inspirada por uma amiga de uma ex-namorada de Kurt Cobain, Toby Vale, que era baterista de uma banda chamada Bikini Kill. A linha de baixo, né, de Come As You Are, impecável, criada por Chris Novoselic. A música Something in the Way, que diz a história, Kurt Cobain teria composto a música durante um período duro, né, onde ele chegou a morar debaixo da ponte, mas Chris Novoselic disse que essa história não é bem assim não. Então, com Nevermind, o Nirvana já estava alcançando um patamar quase que inatingível. Vai lembrar que não só em relação à música, né, mas todo um comportamento e a maneira de se vestir também. Vai lembrar que algumas bandas, né, grunge já haviam aparecido. Em 90, o Alice in Chains, que foi recentemente eleita, né, a maior banda do movimento grunge, lançou o seu disco, né, estreou aqui com o Facelift. Vai lembrar que Soundgarden e Pearl Jam também lançaram seus discos em 91. Mas o sucesso do Nirvana talvez tenha ofuscado um pouco essas outras bandas. Ou tenha deixado as bandas em segundo plano. Em 92, a banda estava excursionando ao redor do mundo, colhendo os frutos do sucesso do Nevermind. Então a Geffen Records decide lançar Insecticide, que na verdade são alguns lados B e algumas músicas que não entraram, né, no Nevermind. Vai destacar que a música Aero Zeppelin, que Kurt Cobain faz referência às duas de suas bandas favoritas, né, Aerosmith e Led Zeppelin. Com apenas 2 discos de estúdio lançados, mas com repercussão mundial, né, vendendo mais discos, conquistando mais fãs ao redor do mundo. Quem conviveu, né, de perto com a banda nesse período, ou quem era amigo e próximo de Kurt Cobain, chegou a dizer que de alguma maneira Kurt não estava feliz com alguma coisa. Mas ele chegou a dizer que estava já de saco cheio, né, de turnês, de gravações, de dar entrevistas, principalmente porque ele não queria ser porta-voz, né, de geração nenhuma. Mesmo a contragosto, mesmo emburrado, a banda entra em estúdio. Em 93 sai o disco Inútero, né, o último disco de estúdio. Vai destacar aqui a música Rape Me, que a banda não podia tocar ao vivo, né, pelo menos na TV. Mesmo assim a banda arriscava. Hot Shaped Box e All Apologies. Vale lembrar que no início da década de 90, Kurt já apresentava sérios problemas de saúde, bronquite, dor de estômago, depressão e principalmente consumo de drogas, né? Mas diz a história que isso pode ter sido agravado a partir do momento que ele conheceu e se casou com Courtney Love. Kim Gordon, vocalista e baixista do Sonic Youth, chegou a dizer aqui, na sua biografia, que houve um momento em que ela aconselhou Courtney Love a não se casar com Kurt, porque ela disse que todos conheciam, né, o comportamento depreciativo do Kurt e principalmente o seu vício em heroína. O curioso foi que ela disse também que num determinado momento ela teve pena, né, do Kurt,
porque ela disse que quando conheceu a fundo, né, Courtney, viu que ela era muito egocêntrica, também tinha o seu vício em drogas, e principalmente porque enquanto ela flertava com Kurt, ela teve uma affair com Billy Corgan, do Smash Pumpkins, com quem teve um breve romance. Então ela chegou a um ponto que não sabia, né, de que lado ficava, né? Se defendia Kurt ou Courtney. Vai lembrar que Sonic Youth, né, como também tinha um contrato com a Sub Pop, vira e mexe as bandas se encontravam, né? Aqui é uma foto de quando eles estavam excursionando pela Europa antes do Nevermind fazer sucesso. Quando foi anunciado, né, que Kurt e Courtney estariam juntos e estavam pensando em se casar, muita gente chegou a torcer o nariz, né? Porque não acreditavam que dois viciados pudessem fazer bem um ao outro, e principalmente pudessem construir uma família. Mas mesmo sob olhares desconfiados, né, principalmente dos membros, né, do Nirvana, eles resolveram oficializar essa união no dia 24 de fevereiro de 92, eles se casam, né? O curioso foi que só Dave Grohl compareceu à cerimônia. Kurt disse que estava tão de saco cheio, tão com tanta preguiça de colocar o smoking, que acabou se casando com o seu pijama verde. Em agosto de 92, nasce a filha do casal, né? Frances Binkoben. Kurt era tão fã da banda R.E.M. que convidou o Michael Stipe para ser padrinho da sua filha. Diz a história que durante sua gravidez, Courtney diminuiu o consumo de drogas, mas Kurt, ao contrário, né, continuava cada vez mais viciado. E foi pensando em ajudar o marido a se livrar, né, do vício de drogas que ela teve uma ideia. No dia 30 de março de 94, durante uma pausa, né, na turnê do disco Inútero, Courtney Love resolveu internar Kurt numa clínica renomada na época, chamada Exodus, que era muito procurada, né, por artistas. Inclusive Kurt já havia estado internado nessa clínica algumas vezes. A ideia inicial era que o tratamento durasse de 25 a 30 dias. Mas diz que uma noite ali Kurt saiu para fumar e não se sabe como, né, acabou pulando o muro da clínica que tinha 6 metros de altura. A clínica comunica a Courtney que o seu marido havia fugido. Courtney era tão insuportável aos olhos, né, da família de Kurt que toda vez que ela ligava, a família dava um jeito de não atender. Mas como dessa vez ela havia insistido muito, eles atenderam ao seu telefonema. Courtney queria saber se Kurt estava por lá. Mas como ninguém sabia do paradeiro, ela acabou acionando a polícia. A polícia também fez buscas, mas sem sucesso. Isso fez com que ela recrutasse um renomado detetive particular para tentar de uma vez por todas encontrar Kurt Cobain. E aí os dias iam passando e ninguém o encontrava, a não ser um eletricista, né, que foi recrutado para instalar um sistema de alarme na casa. A princípio ele achou que Kurt estaria dormindo, mas conforme foi se aproximando viu que havia sangue. Então chamaram a polícia e no dia 8 de abril de 94, Kurt Cobain foi declarado oficialmente morto, né? Foi encontrado com um tiro de espingarda dado contra a própria cabeça. Mas a perícia comprovou que Kurt já estava morto havia 3 dias. Mesmo depois de muitos anos, aí existem muitos mistérios, né, que cercam a morte de Kurt. Suicídio, como foi oficialmente declarado? Homicídio, mas quem gostaria de vê-lo morto? Teoria da conspiração? Foi tentando desvendar esses mistérios, né, que o biógrafo Charles Across escreveu aqui, ó, Kurt Cobain, Heavier Than Heaven, onde ele faz um trabalho minucioso, né, e detalhado de toda a história de vida de Kurt, dentro e fora do Nirvana, principalmente nos seus últimos dias de vida. Segundo Charles, o próprio detetive contratado pela Courtney Love
desconfia que não foi suicídio, né? Mas que alguém o teria matado. E a desconfiança cai sobre os ombros, né, da Courtney, porque, segundo consta o laudo médico, foi encontrada uma quantidade muito grande de heroína no sangue de Kurt, mesmo para um viciado em potencial como ele era. Isso lhe impossibilitaria, né? Isso não daria força suficiente para apertar o gatilho da espingarda. E por que que existiam duas balas, né, na espingarda? No caso de uma falhar, e ele traz também uma indagação muito intrigante. Quando Kurt deixa a clínica, ele vai direto para sua casa, mas como que ele conseguiu entrar, né, na sua casa sem que fosse visto? E teve todo um ritual antes da sua morte, né? Diz que Kurt abriu a geladeira, tomou uma cerveja, fumou um cigarro, usou heroína, preparou, né, a espingarda para depois disparar o tiro. Então, Charlie Cross deixa algumas dúvidas ainda no ar, mesmo tentando desvendar esses mistérios. Pessoal, por hoje é só isso. Esse foi o nosso vídeo para a gente falar um pouquinho, né, sobre o Nirvana. Eu espero que eu tenha agregado ao conhecimento de vocês. Eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo.